Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. É um privilégio estar aqui, ainda vendo a igreja tão linda. Agradeço primeiramente a Deus, que Ele que nos chama, nos capacita. Agradeço o pastor também, porque cada dia nos encoraja, nos desafia. E agradeço a igreja, as pessoas também que eu convidei para vir, que Deus possa nos usar, abrir os nossos corações para o entendimento da palavra e que nós possamos sair renovados com a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu gostaria depois que o irmão colocasse Esther, capítulo 4, versículo do 13... versículo 13 ao 16, e antes que nós leiamos, eu gostaria de pensar com os irmãos. O tema da palavra é Deus e sua mão secreta em nossas vidas. Eu gostaria de iniciar aí provocando, incitando os irmãos a fazerem uma análise das suas experiências vividas aí no seu coração, Claro que se houvesse oportunidades, muitos falariam aí de várias situações. E qual acontecimento, circunstância que você e eu vivemos e que nós pensamos que Deus poderia ter nos esquecido? Porque, claro, a gente passa muitos desafios na nossa vida e às vezes, situações mesmo que nos levam ao desespero. Mas nós sentimos a mão do Senhor agindo, nós reconhecemos o agir do Senhor na nossa vida, porque o livro de Esther, ele vai nos trazer alguns acontecimentos, para esse povo judeu, que leva eles a pensar que Deus poderia ter esquecido. Enquanto, claro, nós fazemos essa avaliação desse momento que nós passamos na nossa vida, eu quero tecer aí, falar algumas coisas rapidamente do livro de Esther. São um livro de 9 capítulos, mas nós não vamos ler tudo, vai ser um resumo muito breve. E eu convido os irmãos, as irmãs, amanhã estarem olhando e lendo um capítulo aí por dia, para entender a mensagem desse livro, e acrescentar mais alguma coisa ao coração de vocês. Então, o livro de Esther foi um livro escrito na Bíblia, tem 2 livros, com o nome de mulheres, Ruth e Esther. Um livro escrito em 483 a 1465. Ele vai contar uma história, ele tem vários cenários, cenários de festa, cenário de trama, de intriga ali dentro do palácio, um cenário de muita tristeza do povo judeu que estava sendo condenado ou sentenciado à morte, um romance, também, tem uma pitadinha de romance aí da paixão do rei Assuero pela a jovem Esther, e ele vai nos dando esse enredo que daria até um filme, mas não um filme de ficção, irmãos, porque é um livro verdadeiro, aconteceu isso, e ele está relatado, no cânon bíblico, e nós podemos ver. E o rei, lá no capítulo 2, versículo 17, ele fala: e o rei amou mais Esther do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e benevolência mais do que todas as virgens. Então, Esther, irmãos, o rei Assuero começa no primeiro capítulo fazendo uma grande festa. Ali reunia-se 127 províncias do reino médio persa, Era um reino que juntava ali a Síria e Babilônia, uma grandeza de reino, uma potência mesmo. E o rei fazendo uma festa para mostrar para todas aquelas províncias a força que ele tinha, o poder, muita bebida, vinhos e ouro, taças, cada uma desenhada na particularidade. E aí ele está ali com todos esses príncipes para mostrar o seu poder. E também a conseguir apoio, porque ele queria mostrar para depois guerrear contra a Grécia. E no final dessa festa ele manda chamar a rainha Vasti para apresentá-la ali, mas a Vasti ela recusa aparecer, porque também ela está dando uma festa para as princesas, e também uma festa onde há muitos homens, 127 províncias, representantes, mais as pessoas ali representadas. Então ela recusou aparecer, ali, aí o rei se sentiu ofendido e destituiu, convocou o conselho,
e destituiu Vasti, né, do seu do império, né? E aí o rei é aconselhado a procurar nessas províncias, né, alguma jovem, bonita, virgem, que ele pudesse substituir. Aí a gente sai aqui um pouquinho dentro desse palácio e nós vamos lá para Suzã. O palácio é dentro de Suzã, né, a capital ali da Pérsia, e ele vai buscar essa jovem, mas lá nós temos, né, a Radassa. Era uma menina judia, vivia ali com seu irmão, né, com seu primo Mardoqueu, perdão, e ela foi convocada aí também porque ela era muito bonita, e dentre elas outras, né, e aí foi para esse harém ali se colocar, passar um tempo se preparando para se apresentar ao rei. E a hora que elas se apresentassem, né, se o rei gostasse, ele chamava para uma segunda noite, aí já chamava pelo nome. E aí o capítulo 2 fala que ele amou mais Esther do que todas as outras jovens, né, que estava ali. Então aí ele colocou a coroa na cabeça de Esther. Mas a luta de Esther, ela simplesmente começa agora, ela já está no palácio. O seu primo Mardoqueu, ele caminha ali em volta do palácio para saber um pouco do que estava acontecendo lá dentro. E ele consegue ver uma trama de 2 soldados, Pérez e Bigtã, fazendo um complô para tirar a vida do rei. E ele vai até Esther e ele fala para ela, e aí Esther, né, conta para o rei, e aí eles são, né, desmascarados, são mortos, e esse relato ficou nas crônicas do rei. E o rei também tinha Ramã, né, um homem ali, o seu braço direito, o seu primeiro-ministro, um homem que ele deu muito poder, muita força. E Ramã começou a implicar muito com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a ele passava, era como se nada, ninguém estivesse passando, e ele queria exaltação, ele queria poder, ele se achava, né, o máximo. E aí ele começa a criar aquilo. Ramã é uma tipologia de Satanás, e ele começa a perseguir não só Ramã, mas também todo o povo judeu. E aí ele vai até o rei, e ele fala para o rei que há um povo, ele não cita muito, não entra em detalhes, mas que há um povo que está conspirando contra o rei, desobedecendo as ordens. E aí o rei faz um decreto para que matem, né, esse povo, né, no 13º dia do mês de Adar, entre fevereiro e março. Então aí ele selou esse decreto com o anel dele, e aí o povo começou a ser sentenciado. E quando esse decreto chega a todas essas províncias, os judeus entram em estado de desespero, vestem roupas, né, de saco, e se colocam em praça pública, né, para chorar e clamar, né, porque os dias deles estavam contados, a morte para eles era ali iminente, né. E aí Mardoqueu também vai para o palácio, se coloca lá com aquelas vestes de sofreguidão, né, roupas de saco. E Esther manda saber o que estava acontecendo. Ela estava dentro do palácio, mas ela não sabia que o rei havia assinado esse decreto contra seu povo. E até então também o rei não sabia que Esther era judia, né? Mardoqueu sempre procurou esconder isso, né, para o momento certo. E aí ela vai, ela manda o eunuco, né, com roupas para ele entrar. Ele se recusou a tirar aquelas roupas, mas ela manda saber então o que estava acontecendo. E ele manda o decreto para ela ler, e ela vê que o povo dela estava condenado. E ela diz, né, para ele que não tem o que fazer, porque já há algum tempo o rei não a procurava, né, e já que o rei tinha todos aqueles harém, né, ela era mais uma figura ali também, e que ela não podia fazer nada. Então ele manda dizer para ela que se ela não fizesse nada naquele momento, todo o povo poderia morrer, e que ela saiba também que ela também poderia ter a sua vida, né, ceifada, porque só ela não viveria, né. E aí Esther toma uma decisão. Aí eu gostaria que o irmão colocasse o capítulo 4, versículo 13, 14. Enquanto o irmão vai colocando, eu vou lendo. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther
Não imagine em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento virão de outra parte virão para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se não é para tal tempo que chegaste a esse reino. Então disse Ester, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim eu irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, né? Mas se perecer, eu pereci, porque ela não podia, ninguém podia estar na presença do rei sem ser convocado. Mas Ester agora ela sente, né, a necessidade de fazer alguma coisa pelo seu povo. Então, irmãos, nós podemos ver que aí, continuando, então aí ela vai até o rei, então ela marca um banquete com o rei e convida também Ramã para estar, e ele se sente o mais lisonjeado ainda, né? Porque o casal palaciando ali, convidando para ceiar, para banquetear com ele. E aí Ramã vai, e a hora que ele sai do palácio, ele vê de novo que o primo Mardoqueu, né, o judeu, estava no portão e de novo não se curvou a ele. E aí ele vai para sua casa falar com a sua mulher que aquele judeu não se curvava, né? Então ele ia pedir a morte. Ele mandou fazer uma forca em praça pública, né, para Mardoqueu. E aí ele vem, faz essa forca, né, pro judeu, e está ali conversando. Foi quando aí os eunucos chamaram, né, para desculpa, irmãos, estou um pouco embaraçada na contar o livro, mas ele volta, né, e faz essa cruz, essa forca para Mardoqueu, e Mardoqueu, então, né, já está mesmo sentenciado. Então ele vai até o rei, né, e durante esse tempo que ele fazia essa forca, nessa noite o rei perdeu o sono. E aí o rei pediu as crônicas, né, para o eunuco, para ler ali o que estava escrito, e caiu justamente na página onde Mardoqueu salvou a vida do rei, né, denunciando aquele complô dos soldados. E aí ele perguntou para o eunuco o que se tinha feito para esse soldado, para esse judeu. Aí o eunuco disse: nada. Então aí o rei acorda, né, fica de manhã, e ele já vê Ramã chegando. Antes que Ramã fale que quer sentenciar Mardoqueu à morte, ele fala para Ramã o que se poderia fazer para alguém que que ele gostaria de honrar, que honrou tanto o rei. E aí Ramã pensa que ele está falando dele mesmo, né, já que ele era muito íntimo, né, e tinha todo o poder ali. Então aí Ramã fala que vestiria com as vestes reais, um cavalo selado e uma coroa. E aí o rei fala: então vai lá e vista-se Mardoqueu com essas roupas e desfila em praça pública. E aí ele saiu mesmo chateado, de cabeça baixa, coberto, e foi até a sua mulher, Zeres, e ela falou: esse homem é judeu, e começa agora a tua queda. No que ela termina de falar, chega os eunucos para esse segundo banquete, né, que Ester estava promovendo, porque o primeiro ela não falou para o rei o que ela queria, qual era a petição, o requerimento dela. E agora nesse segundo banquete ela fala para o rei, né, que havia essa conspiração contra ela e o povo dela, e quem fazia essa conspiração era Ramã. E aí Ramã é enforcado nessa mesma forca que ele havia feito para Mardoqueu. E então nesse dia aí o rei Assuero, né, deixa ele, Ester e Mardoqueu fazer um novo decreto, que o povo judeu então lutasse contra, né, aqueles que viessem atacá-los, né, e aí houve essa grande libertação do povo judeu. Irmãos, mas agora nós podemos dizer: por que saber de um livro histórico onde o nome de Deus não é mencionado? Então, irmãos, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que foi escrito... Muito obrigado, irmão.
Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e bom ânimo procedentes da palavra de Deus, nós tenhamos, né, a nossa esperança. Então nós olhamos para esse livro, é um livro histórico, mas o que ele pode nos trazer? Ele pode nos trazer esperança de que por mais difícil que nós passamos, por problemas, né, nessa análise que os irmãos fizeram da sua vida, nós podemos ter esperança da palavra de Deus, porque esse povo teve esperança. Eles buscaram a esperança e Deus veio e agiu na hora certa. Porque o conhecimento, irmão, da palavra, das escrituras, vai afetar claramente o que? A nossa relação, a nossa visão que nós temos do que nós passamos hoje no nosso presente. Né, do que nós passamos hoje e também do que nós, né, teremos aí para frente na nossa vida. Porque se nós confiamos no Senhor como nosso Salvador, como a nossa âncora, o nosso alicerce, nós podemos ter esperança de que por mais difícil que seja a situação, nós temos esperança em Cristo Jesus. E aí nós podemos ver, irmãos, o plano de Deus agindo na vida desse povo. Né, muitos fatos aconteceram, muitos eventos, muita circunstância, e Deus foi cuidando de cada uma, né, da forma dele, e mesmo que o povo estava ali meio chorando, lamentando, né, a sua morte iminente, Deus estava agindo. Então não era sorte, não foi acaso, né, não foi acasos circunstanciais. Alguns céticos, né, pessoas que não creem, né, não acreditam, eles podem pensar, né, que foram isso, mas não. Nós podemos ver a mão de Deus, a intervenção de Deus na vida desse povo. Então não foi um acaso aquela festa, não foi por acaso que a Vasti, a princesa atual ali, recusou e foi destituída. Não foi por acaso, né, que Esther, uma judia, foi para lá no palácio, né, no harém, para ser, né, ser a nova rainha. Não foi por acaso a ascensão também desse inimigo, esse Agagita, porque ele, sentindo, né, todo poderoso, ele até tinha audácia para pedir a vida, né, a morte de uma pessoa. Porque a Ramã é a tipologia lá do Antigo Testamento de Satanás, né? Porque ele fala que ele é adversário, inimigo e mal. E quantos, irmãos, quantos inimigos nós não temos aí na nossa vida? Às vezes inimigos que nós nem conhecemos, né? Mas nós temos, mas Deus está agindo ao nosso favor, cuidando. Então não foi por acaso essa situação, que essa obstinação desse Ramã, desse primeiro-ministro ali, contra, né, o povo judeu. Assim como não foi por acaso, irmão, mas a soberana vontade do Senhor, que age na minha vida, na sua, nos mínimos fatos da nossa vida, Ele vai agindo e Ele vai dando contorno, né, que nós creiamos, irmãos, que é a mão do Senhor. Porque Salmo 48, versículo 14, ele fala, Ele nos guia. Tudo da nossa vida é Deus que vai nos guiando até a morte. E essa direção, ela nos é dada através da palavra de Deus. O nosso mapa, que é a palavra de Deus, que vai nos direcionando, e com a unção do Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, ele vai nos dando a graça de entender o que Deus quer na nossa vida. E Mardoqueu era um homem temente a Deus, e ele não se curvou diante do poder, né, de Ramã, diante desse Satanás ali na vida dos judeus. Mateus 4, versículo 10, ele fala, ao Senhor o teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. O que nós temos cultuado, irmãos, na nossa vida, que não seja a palavra do Senhor? Que tempo nós temos dado, né, para cultuar? Será o nosso celular, o nosso Facebook, o nosso WhatsApp, né? Mas a palavra do Senhor,
né? É o culto ao Senhor, quando nós paramos e olhamos e lemos e entendemos através da unção do Espírito Santo o que Deus quer que nós façamos diante desse cenário aí que nós estamos vivendo, de dificuldade, né? Inflação subindo, pandemia. Então nós temos que buscar esse encorajamento, essa perseverança na palavra do Senhor. Esse Ramã, ele era esse adversário, porque lá no comecinho, em Êxodo, em 1 Samuel, Saul recebeu uma ordem, né, do profeta Samuel, que destruísse esse povo inimigo do povo de Deus. E Saul foi lá, né, matou, mas ele deixou o rei Agag vivo, né, e deixou ele vivo, então a descendência continuou. Então aí esse Ramã era desse grupo, e aí continuou aí essa perseguição, né? E muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, né? E a fidelidade dele, de Mardoqueu, não se curvar, né? Diante desse inimigo. Então eu pergunto, irmãos, assim, do propósito de Deus na nossa vida. Qual estado, oposição que nós nos colocamos hoje, que nós podemos fazer, né, para influenciar, para agir, para mudar esse contexto social aí que a gente vive aí fora, e até mesmo dentro da nossa própria vida. Até nós queremos aprender com a palavra, então nós aprendemos, né, ouvindo, lendo a palavra de Deus. E o que nós podemos aprender com a jovem Esther? A gente sabe que ali no primeiro momento da vida dela, Esther era uma menina judia, que vivia ali com o seu primo. Então ela vivia num ostracismo, quer dizer, um banimento social, um exílio social, juntamente com o seu povo. Eles não tinham muita liberdade, eles viviam dentro dessa situação. E ela, além de tudo, ela era órfã porque os pais dela haviam morrido, e Deus colocou ali Mardoqueu, seu primo, para cuidar dela. Uma figura de Cristo na vida, né? Que acolhe, que cuida, que protege. Esther foi. E ele falou, não fale para ninguém que você é judia, né? Até chegar esse momento ali em que ela se colocaria na presença do rei para intervir pelo seu povo. Então os desafios da orfandade. E nós temos, né, muitas vezes criado com as nossas famílias, com nossos pais e mães, nós temos os nossos desafios, muitas coisas que nos acontecem e que a gente às vezes busca um entendimento, irmãos. Eu morando com a minha família, com os meus pais, graças a Deus, família estruturada, mas assim, quando eu terminei a 4ª série, eu não entendi porque meu pai queria que eu saísse da escola, e realmente eu saí da escola. Eu fiquei 5 anos sem estudar, e aí eu fui trabalhar mesmo, né, braçalmente na lavoura, né, e ele falava assim, lógico, dentro daquela compreensão, 40 anos atrás, imagina, né, só os homens estudavam. Então as mulheres estudar para quê? Elas seriam mesmo piloto de fogão, né? Então assim, algum tempo eu fiquei pensando por que eu tive que parar, e eu gostava muito de estudar. Nós não tínhamos materiais sobrando, eu fazia aqueles lençóizinhos assim, no chão mesmo, aquele bem lisinho ali com palitinho, eu ia escrevendo, né? Mas aí, algum tempo eu fui vendo, né, meus irmãos, né, estudando, meu irmão Edmir estudando, as minhas irmãs já ali nas primeiras séries. Eu falei para o meu pai que eu queria estudar. E aí com muito custo, né, dentro de muita promessa, porque lógico, né, deixar estudar à noite, andar 2 quilômetros para sair daquela colônia ali da Lusitana e estudar lá na sede da antiga Santa Lina, e foi um desafio. Então algumas coisas ficaram, mas depois com o tempo eu entendi. Aquele tempo a mulher não tinha projeção na vida para estudar, ela estava preparada para casar, cuidar dos filhos, né, e continuar. Hoje não, hoje a gente já vê a mulher já com o teu espaço garantido no mercado. Então muita coisa que a gente vai buscando entendimento, e Deus vai nos dando. Imagina essa menina, essa judia, Esther, né, o que ela não passou. Então a gente analisa, né, pelos aspectos aí que nos ocorreram, e tantos outros fatos, irmãos, que cada um tem uma história para contar, né? Então o seu povo ali, o povo judeu, estava longe da sua terra, né, sem oportunidade de frequentar o templo, né, fazer
buscar a religião, né, cultuar Deus, e eles estavam ali, né, submissos a querer daquele império. Então há momentos na nossa vida, né, que a gente às vezes tenta encontrar algum culpado para o nosso fracasso ou nosso insucesso, né? Mas muita coisa, irmãos, depende de nós abraçarmos, né, e lutar, porque Deus quer que a gente lute, Deus nos encoraja. E se nós, né, quando acontece isso, muitas vezes nós nos entristecemos, nós perdemos a nossa fé às vezes por algum tempo. E lá Efésios 4:29 diz que o Espírito Santo se esvaece dentro de nós, ele se apaga, né, e nós ficamos algum tempo, né, sem a graça, sem a luz do Espírito Santo, e nós andamos mesmo num caminho que não está, né, de acordo. Resiliência, Esther teve, é um termo aí que até o pastor falou, aborda esse tema, é um tema aí da atualidade, é a capacidade de se manter calmo, ter autocontrole nas adversidades, né? Adaptar-se a um novo estilo de vida. Então a gente tem que buscar essa nova adaptação, ter controle nessas situações que às vezes quer tirar, né, a calma e às vezes nos levar a um desespero. De Esther, daquela vida segregada que ela tinha, quer dizer, separada, isolada do meio social, religioso, também com toda a discriminação social. Agora, Esther tinha uma vida palaciana, ela tinha tudo de melhor naquele castelo, né, as roupas, né, pessoas trabalhando, servindo da forma que ela merecia ali como rainha. Mas olha a diferença de uma vida para outra. Mas houve um momento ali em que Esther, ela precisou, irmãos, mudar a posição dela. Esther, até nesse momento, ela era mais um rosto bonito, né? Quantas mulheres bonitas não haveria ali naquela casa? A gente vê alguns desfiles aí, né, de moda, de beleza, cada mulher mais linda que a outra, rosto, corpo, cabelo, semblante, né? Cada uma mais bonita que a outra. Então Esther devia ser mais um rosto que estava ali, mas ela encontrou o quê? Graça, benevolência, né, até ali dos serviçais. Regai, que era, né, o serviçal que cuidava ali das mulheres, ele gostou de Esther, algo nela, né, transparecia, e ele permitiu o melhor lugar, o melhor quarto, pessoas, né, para ajudá-la, né? Então o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e achou graça e benevolência do que todas as virgens. Então, irmãos, com o chamado de Deus aí para ser rainha, ela não era mais, ela deixou aí de ser simplesmente uma moça bonita, e ela passou a ter um semblante resplandecedor, para o rei e também ali para os judeus. E eu creio, né, que quando ela se colocou ali naquela posição ali no versículo 4, capítulo 4, versículo 16, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem e orem ao meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas também jejuaremos. Então, no momento em que ela se coloca ali, né, para assumir a posição que Deus estava requerendo dela naquele momento, então algo de muito especial, né, aconteceu. Moisés, irmãos, quando desceu lá em Êxodo 34, 29, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia, mas o rosto dele resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Uma coisa maravilhosa, irmãos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Ele pode mudar o nosso rosto, Ele pode mudar o nosso semblante, Ele pode mudar o cenário da nossa vida, em quaisquer momento, quaisquer dos momentos que nós estejamos passando, Deus pode agir, assim como Ele agiu na vida de Esther. Então Esther, estar com Deus, refletir a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. Irmãos, as pessoas nos reconhecem como servos do Senhor. Reconhece? Creiamos que sim.
E é maravilhoso quando nós podemos receber um pedido. Olha, ore por mim, ore pela minha família, ore, vá, peça a oração na tua igreja. Quantas pessoas, né, nos pedem oração? Então é sinal que elas confiam em nós, que nós estamos vivendo a palavra do Senhor, né? Então refletimos a glória do Espírito Santo. E isso é muito gratificante na vida do crente, quando ele trespassa a glória do Senhor. Então que a gente possa refletir isso. E lá entre 2 Coríntios 3,18, um versículo que eu amo muito, porque falou muito tempo ao meu coração. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como do Espírito do Senhor. Amém? Amém. Que nós possamos, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, refletir a glória do Senhor. Mas para tanto, né, nós temos que estar na presença de Deus, buscando em oração, olhando a palavra. E Deus pede de nós ações práticas mesmo, né? Então, naquela situações que você e eu vivemos, né? Que você pensou e na hora que eu iniciei, né? Qual fato ou circunstância que você passou, que muitas vezes, querendo uma resposta imediata, nós achamos que Deus havia nos esquecido, né? Foi a mão de Deus que agiu quando você passou dessa situação para uma outra? Ou foi a nossa sabedoria, a nossa perspicácia, quer dizer, a nossa esperteza, a nossa sagacidade, inteligência? Ou foi o conhecimento, a sabedoria, conhecimento que nos trouxeram até aqui? Porque se nós passamos por essas fases difíceis e hoje nós estamos aqui, foi a mão do Senhor que agiu. Talvez nós não pensamos, tenhamos passado por isso sem ter essa noção do que Deus estava fazendo nas nossas vidas. Claro que nós temos, irmãos, conhecimentos, saberes, competências, né? Cada uma distinta dentro daquela área que você estudou, né? Nós temos isso e é muito bom saber, Deus quer que nós, né, cresçamos na nossa vida, mas que nós não pensemos, irmãos, que nós somos suficientemente bons para atribuir tudo o que aconteceu à nossa vida, à nossa inteligência, à nossa intelectualidade. Que a gente possa olhar na nossa vida, na nossa trajetória e ver a mão de Deus nos guiando, nos capacitando, né, a sair daquela situação. Guardando, irmãos, claro, as devidas proporções, porque ali Esther estava intervindo pela vida de um povo, né? Guardando essas devidas proporções, dentro da atual conjuntura da nossa vida, nós podemos ser capazes, sim, de fazer alguma coisa, de orar, intervir, clamar, porque nós passamos também, assim como esse povo, essa nação estava sofrendo, a gente vê o nosso país também sofrendo, que nós possamos olhar, ajoelhar, clamar a Deus para intervir, porque nós vivemos num tempo onde as leis elas estão sendo olhadas, analisadas ao bel prazer, cada um vendo na sua, segundo o seu querer, a sua necessidade. Então as coisas vão mudando, cada um interpreta de um jeito, e que nós possamos, irmãos, olhar para isso, orar e pedir para Deus intervir nessas questões aí de injustiça que a gente vê na nossa vida. E lá, irmãos, no capítulo 4, versículo 13, né? Não sei se o irmão colocou, se puder colocar, mas eu vou lendo aqui para a gente não pense pelo fato de estar no palácio do rei, todos os judeus você escapará. Ora, Esther estava ali no palácio, porque ela poderia se incomodar com aquele povo que estava lá fora. A vida dela estava ali, ela tinha tudo do bom e do melhor, mas ele também manda dizer, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Aqui ele não fala o nome de Deus, né? Não fala, mas lógico, na época havia censuras também, as pessoas que analisavam o livro podem muito bem ter tirado o nome de Deus aqui, porque haviam outros deuses pagãos, né? Mas aqui ele fala do Deus verdadeiro, né? Que também Paulo nos fala na carta, o Deus verdadeiro. Então, de tudo, se você ficar calada, socorro e livramento virão de outra parte.
mas você e a família do seu pai, quer dizer, você e ela, Mardoqueu, né, poderiam morrer. E quem sabe, irmãos, ele diz, quem sabe não foi para esse momento que você chegou como rainha. Então, irmãos, a gente vive aí um contraponto a essa mensagem. Nós vivemos uma época também, algumas coisas mudaram com a pandemia, mas ainda há um salve-se quem puder, né? Muito se lema da mundial aí, cada um olhando para o seu próprio umbigo, para as suas necessidades, né? E mudando, vendo aí a sua perspectiva, né? Muito pessoal. E a Esther não, ela olhou para todo o povo. Então Esther sabia que ela poderia perder a sua vida, perder a vida ali tentando salvar o seu povo. Mas no finalzinho aí do capítulo 4:16, ela diz, depois de eu ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereci. Então ela falou, não, eu vou falar com o rei, e se eu chegar até ele, porque para chegar na presença do rei, você tinha que ser chamado, né? E se o rei aceitasse, ele levantava o cedro de ouro e você se aproximava. Se não, os soldados ali já te tiravam e levariam já para a morte. Então Esther arriscou sua vida para estar ali intervindo. Imagine também, ela também chegar ali, além de estar na presença do rei, também, né, pedir para que ele mude uma sentença. Irmãos, aplicando isso à nossa vida, o curso da nossa história, né, Deus conduziu e Deus conduz. Irmãos, e se for necessário também, Deus nos reconduz, no sentido de trazer a gente, levar naquele ponto inicial, onde nós estávamos, irmãos, e perdemos a nossa força de lutar, de orar, de buscar o Senhor. Ele pega a nossa vida e leva lá atrás, Ele reconduz no sentido de pegar naquele ponto onde você parou e trazer no caminho do Senhor. Então Deus permite isso nas nossas vidas. Nós estamos na direção certa. Até quando pensava nesses pontos, né, a gente transitando, né, numa rodovia, você sabe que você está ali na sua mão. Mas se você andar na contramão por um determinado tempo, se a gente tiver uma visão ampla, né, nós podemos até andar um tempo, irmãos. Mas saibamos nós que na primeira curva, se nós estivermos na contramão, né, analisando de uma forma prática, nós vamos, né, nos chocar na primeira curva. E Deus não quer isso. Então, muitas vezes nós precisamos voltar no ponto inicial da nossa fé, onde aquele ponto lá que o Espírito Santo, né, entristeceu dentro de nós, e nós já não somos mais capazes de medir os nossos atos, as nossas atitudes. Então Deus nos dá essa condição, irmãos, de voltar e buscar. E Ele, toda vez que nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos capacita, porque Ele não nos abandona. Aquela forca que foi feita lá para o judeu Mardoqueu, no entanto, irmãos, foi morte para Ramã. Olha que maravilha a gente saber que Deus está conosco, né? A forca era para o Ramã, mas para Mardoqueu, mas quem foi Ramã, que foi morto. É a providência divina de Deus. É a providência de Deus cuidando. Irmãos, o acesso à presença do rei, né, como eu já disse, poderia ser uma sentença de morte. Alguém ainda contestar a sua decisão. Então Deus pegou o coração de Assuero, um homem que tinha todo poder também, não era um homem tão bonzinho assim, mas a hora que Esther chegou, ele inclinou o seu coração a ela, né? Inclinou o seu coração à misericórdia, e a hora que ele conheceu também o pedido dela, o seu povo, né? O seu povo judeu, ele inclinou o seu coração para a misericórdia, assim como Cristo inclina o seu coração para nós. E nós lá em Hebreus 4:16, ele fala: acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos encontrar misericórdia e achar graça para sermos ajudados no tempo oportuno. Deus nos ajuda, irmãos, se nós achegarmos ao trono da graça, e Ele é misericordioso o suficiente
para mudar a nossa vida, mudar aquele cenário que nós, passamos ou estamos passando, ou que passaremos. Deus nos dará a graça. E o finalzinho do capítulo 4, 16, ele fala: quem sabe não foi para esse tempo que chegaste a esse reino. Então, irmãos, quem sabe Deus nos colocou hoje aqui, nessa noite, porque Ele quer fazer de nós, Ele quer mudar a nossa caminhada, Ele quer mudar, Ele quer pintar um outro cenário na nossa vida. Nós podemos ter a moldura da nossa vida aí, que é Cristo, mas Ele vai desenhando cada detalhe da nossa história, e Ele quer mudar isso. Como você chegou hoje aqui, nessa noite? Quem sabe Ele não nos trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua direção, a minha direção. Ele quer que nós revemos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, e Ele quer pintar uma nova história na sua vida, na minha vida. Então Ele está tocando agora no seu coração, no meu, e quer mudar a nossa vida. Quem sabe, irmãos, quem sabe não é nessa noite que nós encontramos a graça do Senhor. Eu preciso da graça do Senhor, irmãos. A cada dia eu preciso da graça. E eu precisei da graça do Senhor para estar aqui também. Vivi muitos desafios, e cada vez a gente vive, cada vez que se coloca aqui, nesse púlpito, o pastor tem os desafios dele também, e todos nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida, e Ele quer nos ajudar. Basta que nós nos acheguemos ao trono da graça. Eu gostaria de pedir para você que sentiu tocado por essa palavra do Senhor nessa noite, e quer que Deus faça uma nova história na sua vida, pinta um novo cenário, que você levante, peça ao pastor que venha até a frente, para orar por você, orar por mim, e que a gente possa, irmãos, encontrar a benevolência do Senhor, a misericórdia. Pode levantar ou vir à frente, se você sentir à vontade. Se não, pode ficar de pé aí nesse momento, e que nós possamos, irmãos, estar na presença do Senhor essa noite.